Mas também vamos trazer um destaque de outros trechos dessa decisão do ministro André Mendonça que embasou essa operação de hoje. Você viu em primeira mão aqui durante a programação da manhã da CNN Brasil. Ao descrever a apuração da Polícia Federal, o ministro André Mendonça destacou que o ex-presidente do BRB desprezou controles prudenciais. Olha o destaque na nossa tela. Esses diálogos obtidos a partir dos dados extraídos dos aparelhos telefônicos dos investigados, notadamente entre Paulo Henrique e o então diretor financeiro Diário, indicariam que, desde o início das operações, já se conheciam inconsistências relevantes nas carteiras ofertadas. Apesar disso, as aquisições teriam sido aceleradas com sucessivas flexibilizações procedimentais e pressão para liquidação rápida, melhor dizendo, em aparente desprezo aos controles prudenciais. Desprezo, a palavra forte utilizada. Tem um outro trecho dessa decisão em que o ministro André Mendonça cita fortes indícios de que Paulo Henrique Costa atuava como verdadeiro mandatário de Daniel Worcaro. Essa expressão chamou bastante atenção, que a gente estava trazendo também com os nossos analistas. Olha só esse trecho. O acervo dos autos revela, assim, diz o ministro, fortes indícios de que o presidente da estatal do Distrito Federal, o investigado Paulo Henrique, atuava como verdadeiro mandatário de Daniel Worcaro no âmbito do BRB e que, em contrapartida, receberia imóveis avaliados em aproximadamente 150 milhões de reais. Clarice Oliveira, Matheus Teixeira aqui de volta também. Matheus pediu muito para ficar no bastidores, então a gente trouxe ele de volta. A gente ainda não liberou o descanso dele. Deixa eu começar com a Clarissa dessa vez. Clarice, essa operação que terminou hoje com a prisão do ex-presidente do BRB, na sua avaliação, aumenta a possibilidade de delações sobre o caso Master? Está todo mundo aguardando para ver qual vai ser o desfecho dessa negociação que está em curso. Se Daniel Worcaro terá materialidade a entregar para além do que já se sabe. Se acredita que sim, mas outras delações podem vir também? Olha, Isabel, acho que o mais importante é a valorização da delação de Daniel Worcaro nesse episódio. Claro que pode sim haver aí um movimento ou a possibilidade de novas delações, outras figuras colaborarem também com as investigações e trazerem dados adicionais. Mas neste momento, me parece que a decisão do ministro André Mendonça dá uma série de sinais que indicam até que ponto o que Daniel Worcaro sabe sobre esse suposto vínculo dessa organização criminosa, integrada por ele, liderada por ele, mantinha com o setor público. Eu estava falando mais cedo sobre a figura de Paulo Henrique Costa como um elo entre a máquina pública, a gestão pública e o esquema de fraudes no Banco Master. Mas, obviamente, fica ali muito evidente que o sistema era muito complexo. Na decisão do ministro André Mendonça, a gente já tem alguns elementos da investigação que apontam nessa direção, Isabel, como, por exemplo, a complexidade do esquema para pagamento de propina, apontado na relação entre Worcaro e Paulo Henrique Costa. Não era só, vamos dar um jeitinho aqui, um apartamento, história antiga, né? Essa coisa de pagar propina em apartamento, coisa que a gente já se cansou de ver na política brasileira. Mas ali eles têm uma operação extremamente robusta, digamos assim, bastante sofisticada, eu diria até, porque há ali a discussão sobre a abertura de várias empresas, funcionamento, uso de mecanismos para mascarar qualquer pessoa que tenha relação direta com esse pagamento de propina, criando intermediários, criando uma espécie de muro para blindar os personagens que comandam essa organização criminosa, termo aí, então, utilizado pela própria investigação. Então, dentro desse contexto, me parece que essa fase de hoje da Operação Compliance Zero ajuda a subir um pouco o valor de mercado, digamos assim, usando os termos de mercado que tanto fazem sentido para Daniel Worcaro, mas aumenta um pouco o valor de mercado de uma colaboração do dono do Banco Master e, claro, também de outros eventuais participantes desse esquema. Mas está muito claro ali que Worcaro cuidava de tudo no detalhe.
Então, ele próprio chefiava, tem um trecho ali que eu acho interessante, em que o advogado vira para ele e fala sobre a discussão ali dos apartamentos. Ele fala, eu achei que isso aí já estava resolvido. Então, tem alguns pontos em que parece que ele próprio precisa intervir para garantir o andamento dessa máquina, mas a máquina tinha também giro próprio. Então, ali fica muito palpável no raciocínio que está descrito na decisão do ministro André Mendonça, a complexidade e a sofisticação da forma de atuar dessa organização.